Êxodo capítulo 26. O tabernáculo, a tenda de Deus. 1. E para o tabernáculo farás 10 cortinas internas de linho fino traçado, estofo azul, púrpura e carmesim. Nelas mandarás bordar com arte de querubins. 2. O comprimento de cada cortina será 12 metros e 60 centímetros, de 1 metro e 80 centímetros a largura. Todas as cortinas serão de igual medida. 3. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras também ligadas umas às outras. 4. Fará lançadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna. Na extremidade do primeiro agrupamento de cortinas internas, o mesmo farás na orla da cortina extrema do segundo conjunto. 5. 50 lançadas fará numa cortina e 50 na outra cortina no extremo do segundo conjunto, e as lançadas serão contrapostas uma à outra. 6. Fará 50 colchetes de ouros, as quais prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. 7. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. 8. O comprimento de cada cortina será de 13 metros e meio, e a largura de 1 metro e 80 centímetros. As 11 cortinas serão exatamente igual medida. 9. Ajuntará de um lado 5 cortinas nas internas, e também as outras 6 ao outro lado. Dobrarás em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. 10. Fará 50 lançadas na orla da cortina extrema do primeiro conjunto de cortinas, e também 50 lançadas ao longo da borda da cortina interna do outro agrupamento. 11. Farás também 50 colchetes de bronze, e colocarás esses colchetes nas lançadas, a fim de se unir à tenda com um todo. 12. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que restar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. 13. Portanto, as 10 cortinas internas serão 45 centímetros a mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado de um lado e de outro do tabernáculo, a fim de cobri-lo. A coberta de peles, as tábuas. 14. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e com uma cobertura de couro fino por cima. 15. Farás armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. 16. Cada armação de tábua terá 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura. 17. Cada armação de tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as armações do tabernáculo. 18. Disporás as armações de tábuas para o tabernáculo da seguinte maneira: 20 armações para o lado do Neguebe para o sul. 19. Farás 40 bases de pratas debaixo das 20 armações de tábua, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. 20. No outro lado do tabernáculo, do lado do norte, haverá 20 armações de tábuas. 21. 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. 22. Para o fundo do tabernáculo, do seu lado ocidental, para o mar, farás 6 armações de tábua. 23. Farás outras 2 armações de tábuas para outros cantos do fundo do tabernáculo. 24. As armações de tábua nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a parte colocada numa única argola. Ambas serão assim. 25. Portanto, 8 armações de tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma armação e 2 debaixo de outra armação. 26. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de tábua de um lado do tabernáculo. 27. 5 para as armações do outro lado do tabernáculo, e da mesma madeira 5 travessas para as armações da parte de trás do tabernáculo, do lado ocidental para o mar. 28. A travessa central esteja na metade das armações, atravessando-as de um lado extremo ao outro.
29. Cobrirás de ouro as tábuas de ouro, e farás suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirá também de outro lado as travessas, que serão de ouro. 30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no Monte Santo. Glória a Deus, aleluia. O véu que separa o Santíssimo. Meu Deus poderoso. 31. Farás também um véu de linho fino, trançado de fios de tecido azul, celeste, roxo e carmesim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins. 32. Tu colocarás sobre 4 colunas de acácia recoberta de ouro puro, munidas de ganchos também de ouro, assentadas sobre 4 bases de pratas. 33. Pendurarás o véu pelo colchete e colocarás atrás do véu a arca da aliança. Esse véu separará o santo e o santo dos santos. Aleluia. 34. Porás o propiciatório sobre a arca, que contém o testemunho, no lugar reservado ao santo dos santos. 35. A mesa, porém, porá do outro lado de fora do véu, ao lado do norte do tabernáculo. O candelabro em frente dela, no lado sul. 36. Farás também para a entrada da tenda uma cortina de púrpura, violeta, púrpura, escarlate, carmesim e linho fino, traçado à obra de arte de bordador. 37. Para essa cortina farás 5 colunas de acácia, que recobrirá de ouro fino com seus colchetes, e também de ouro fundirás para elas 5 bases de bronze. Oh Deus poderoso! Hoje nós temos o livre acesso, Pai, de entrar no Santos dos Santos, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado. Aleluia.